sejam todos muito bem-vindos ao AlgarCast, o podcast da Algar. Estamos aqui numa versão muito especial, o encontro de voluntários da Algar e recebendo muita gente legal, não é, Manu? Isso aí, Carol. E agora a gente está com um dos convidados mais aguardados aqui, que você provavelmente já ouviu falar. É isso aí. Ele é referência internacional em cultura de paz coletiva. Começou a trabalhar aos 15 anos de idade como ambulante no centro do Rio de Janeiro e sempre multiplicou o bem por onde passou. Hoje ele é escritor, voluntário, fundador da Rede Mundial de Gentileza Pontinho de Luz, um movimento que propaga atos gentis pelo mundo. E com a soma de mais de 40 milhões de pessoas impactadas pelo seu trabalho em todo o planeta, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2018 e 2019. Com vocês, Senhor Gentileza! Oi, gente! Que legal! Malu, Carol, gente, é um privilégio estar aqui com vocês, né? E vocês ficam falando assim, o currículo dos convidados, e eu ouvindo vocês falando de mim, eu falei, gente, quando eu crescer eu quero ser assim, sabe? Mas que boa notícia, já é! Não, sou não. Falar para vocês, eu sou um aprendiz da gentileza. Eu digo sim à gentileza todos os dias. Eu preciso renovar. Aliás, todos nós, né? A gente precisa renovar esses votos todos os dias com a gentileza, porque é desafiador demais. E praticar o bem em larga escala é mais desafiador ainda. Então, sou um aprendiz, aprendo todos os dias com a gentileza, com as pessoas, com vocês. Obrigado pelo convite, estar aqui é uma honra, né? É um prazer. É uma honra para nós te receber. A gente tá até nervosa, né, cara? Fica não, sabe? A gentileza é simplicidade, né? E se tem uma coisa que no estado de Minas e na Algar a gente encontra muito, é a simplicidade. O menos é mais. A gente faz com carinho, a gente faz com cuidado, com capricho e com simplicidade, que o impacto disso é muito poderoso. Então, estamos em casa, estamos em família. Coisa boa. Então, vamos começar esse bate-papo. A gente tem uma curiosidade. Qual é o seu nome real e por que Senhor Gentileza? De onde surgiu isso? Olha, meu nome é Luiz Gabriel Thiago. Thiago é meu sobrenome. Thiago não é um nome, é um sobrenome, né? Mas pode me chamar de Luiz, pode me chamar de Gabriel e Thiago. Se você me chama de qualquer um dos três na rua, eu vou olhar. Qualquer um dos três. E Gentileza também é um apelido que me deram anos atrás. Isso foi 2007, 2008. Eu escrevia para um blog. Naquela época não tinha as redes sociais como a gente tem hoje, né? Coisa e tal. Então, assim, tava na moda dos blogs. E eu escrevia para um blog artigos de gentileza no trabalho. E aquela coisa, e naquela época era tudo muito, a gente não tinha muito, a gente não pensava muito de forma estratégica a internet. Então às vezes eu nem assinava os artigos. E as pessoas liam. E uma dessas pessoas, que se chama Ana Roberta, ela é de uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, chamada Barra Mansa. E a Ana Roberta, ela lia os meus artigos e comentava. Só que eu não lia os comentários, não lia nada. E como ela não via o meu nome, ela me chamava de Senhor Gentileza. Eu falava, oi, Senhor Gentileza, aqui é a Ana Roberta, ô, Senhor Gentileza. E as outras pessoas, por rebote, passaram a me chamar de Senhor Gentileza. Acabou ficando. E acabou ficando, ficou Senhor Gentileza, Senhor Gentileza, Senhor Gentileza. E, na verdade, é uma grande responsabilidade. É um privilégio ter um apelido desse, né? É um privilégio, para mim é uma honra muito grande ser conhecido pela gentileza, mas é uma responsabilidade também grande, porque é o meu comprometimento com a gentileza. Então, todos os dias, como a gente estava brincando no início, todos os dias eu preciso renovar os meus votos à gentileza, porque é desafiador demais. Ai, que legal. E você falou que escrevia esses artigos sobre gentileza. Foi uma vontade sua escrever sobre gentileza? Nada, foi nada. Na verdade, não foi nada. Foi só assim, foi uma conveniência, vamos dizer assim, de uma forma bem grosseira. Porque quando eu fui estudar, quando eu fui para pós-graduação, quando eu fui para o mestrado, eu fui estudar educação no trabalho. Eu precisava da titulação porque eu queria ser professor universitário. Então eu precisava de uma titulação, né, acadêmica. E o meu orientador, meu professor orientador, ele disse para mim assim: Ô Thiago, você precisa de um elemento
que ilustre a sua pesquisa. Por quê? Porque você está transferindo uma responsabilidade para as empresas de transformação da sociedade. Ou seja, a empresa, como a Algar faz brilhantemente, a empresa ela é responsável pela transformação da sociedade, do mundo. Só que você não pode só cobrar, você precisa apresentar uma ferramenta. Você também, além de cobrar, de transferir essa responsabilidade, apresente uma ferramenta, sugira algo. Eu passando no ônibus no Rio de Janeiro, eu olhei para o lado, eu estava embaixo de um viaduto, e vi os poemas que foram pintados pelo falecido Profeta Gentileza, o autor da frase "gentileza gera gentileza". Eu pensei assim, opa, eu vou apresentar gentileza como essa ferramenta. Já que falta tanta gentileza no ambiente profissional, por que não estudar gentileza no trabalho e ainda faço uma homenagem a ele? Porque eu convivi com ele nas ruas na época que eu fui ambulante, que eu fui camelô, aos 15 anos de idade. Então convivia com ele. Então foi só isso. Gentileza chegou como uma ilustração de uma pesquisa acadêmica, nada além disso. E eu, para divulgar, né, para ter o desenvolvimento de uma escrita, eu compartilhava textos. Só isso. Que incrível, né? E compartilha com a gente, como foi essa experiência, né? De começar a trabalhar aos 15 anos? Você via muita gentileza nas ruas ou muito pouca gentileza, né? Eu não via, Carol, Manu, a gentileza nas ruas, porque eu não fui criado para ver gentileza nas ruas. Nós não fomos criados para ver gentileza nas pessoas, para dar valor a gestos de gentileza, de amor. Nós nascemos numa sociedade competitiva. Isso não foi uma opção, é uma condição. Então, esperar algo em troca do outro é uma condição da gente, da nossa cultura. Eu faço porque todas as nossas relações precisam ser relações de ganha-ganha. Não é? No trabalho é assim. Eu produzo e eu recebo. Né? Eu só trabalho porque eu recebo. Né? Então eu não via. Mas muita coisa me incomodava. Muita coisa me incomodava. Por exemplo, quando tinha o Rapa, né? O Rapa é muito conhecido nas cidades grandes, é quando há um arrastão ali do material de trabalho dos camelôs, né? Então, assim, banca, o que está sendo vendido, né? Então a polícia vem e passa rapando o Rapa, né? Porque são vendedores ilegais, né? Informais. Então, o Rapa nunca pegou minhas coisas. Nunca pegou. Eu pensava, por que será que o Rapa nunca me pega, né? Mas pegava dos meus pares de cor preta. Então eu pensava assim, meu Deus, será que é porque eu sou branco? Será que eles não estão me vendo aqui? Então vejam, eu já tinha um privilégio branco nessa época, né? Então isso me incomodava. Como me incomodava ver a forma que as mulheres eram tratadas, como os homossexuais eram tratados nas ruas. Então isso tudo me incomodava. Me incomodava e eu queria ser um agente de transformação, mas eu não sabia como. Não sabia como. Né? Isso veio depois, né? Isso veio depois, bem lá na frente, no final de 2009. Ai, que legal. E como que veio isso, né? De levar sugestão? Porque realmente a gente fica incomodado, a falta de gentileza, né? A falta de empatia nos deixa realmente incomodado, mas como pensar, não, então eu vou levar soluções? Isso na verdade, foi uma decisão. Ela não foi muito pensada. Eu estava na Europa, eu morava na Europa nessa época porque deu certo. Essa minha trajetória deu certo. Né? Eu fiz uma carreira executiva na minha área de estudo. Eu trabalhei numa multinacional francesa na Europa, deu certo. Aquele menino que foi camelô, prosperou, estudou, né? Trabalhou, conheceu o mundo todo, mas foi tudo muito honesto. Né? Não houve roubo nisso. Não foi nada ilegal. Eu trabalhei e estudei para conquistar um monte de coisa na minha vida. Né? Mas a conta sempre chega. E no final de 2009, eu na Europa, eu já tinha estudado gentileza há tantos anos. Já tinha sido tantos anos dedicados ao estudo da gentileza. Mas, como eu disse para vocês,
eu queria titulação, nada além disso. E no final de 2009, um professor orientador, o professor Dr. Jorge França, faleceu de Covid na pandemia. Ele disse para mim assim: ô Tiago, você é tão medíocre, e o meu professor orientador falando isso. Eu falei assim, professor, ele falou assim, professor não, para você eu sou doutor. Me chame de doutor. Porque alguém tão medíocre como você vai me chamar de doutor. Pra você se colocar no seu lugar. Aquilo me impactou tanto. Eu falei assim, doutor, por quê? Por que eu sou medíocre? Mas as minhas pesquisas estão tão ruins assim? E ele falou, não, suas pesquisas são brilhantes. Aí está o X da questão. Você é tão medíocre que as suas pesquisas estão abaixo da sua vaidade. Tudo isso que você pesquisou, garimpou. Eu fui para os Estados Unidos para pesquisar em universidades americanas. Naquela época não tinha internet, era só em biblioteca, sabe? Publicações científicas, etc e tal. Eu fui para... Enfim, para que tudo isso? Para, na verdade, alimentar um ego vaidoso do Luiz, porque ele quer assinar PhD Luiz Gabriel Thiago. Para que se dedicar tantos anos ao estudo da gentileza, para essa pesquisa, para o resultado disso, ficar fadado a poeira e a teia de aranha na prateleira de uma biblioteca de pós-graduação? O que você vai fazer com tudo isso? Por que tudo isso não é compartilhado com a humanidade? Porque a sua vaidade é muito maior do que tudo isso. E nesse momento, uma ficha caiu, uma conta chegou, esse boleto chegou. Foi quando eu decidi deixar aquele modelo de vida, um modelo de vida honesto, de trabalho, né, na Europa, e voltar para o Brasil para compartilhar o que eu tinha estudado por tantos anos. Daí veio esse trabalho feito nas empresas e a Rede Mundial de Gentileza, e as indicações ao Nobel da Paz, etc e tal. Que coisa linda, né? Conta pra gente um pouquinho, pra quem tá nos ouvindo, como que funciona a Rede da Gentileza. Pois é, aí eu cheguei no Brasil dia 30 de março de 2010 para recomeçar a minha história. Então eu abri uma empresa de consultoria especializada em gentileza no trabalho, que é um negócio social, uma empresa social chamada Geração Gentileza. E na minha cabeça, eu pensei assim, eu vou bombar, eu vou ficar milionário, porque, olha só, a minha cabeça, porque são poucos especialistas nesse tema no mundo inteiro. Eu sou o único na América Latina, eu vou ser referência, eu vou ser o cara, eu vou ficar milionário, etc e tal. Olha o meu pensamento, olha o meu mindset, olha o que a gente estava falando também de nós fomos criados para isso, relação ganha-ganha, né? Eu não vou fazer isso de graça, né? Só que eu estava errado. A empresa foi aberta no início de 2010, mas nada acontecia. Não era isso. Aquela voz que tinha falado comigo, não era isso que ela queria dizer, né? Não era isso. Então eu precisei dar aula de inglês, eu comecei a dar aula particular de inglês, o pouco dinheiro que eu tinha guardado foi embora. E no final de 2010, uma empresa de São Paulo me ligou, porque eu tinha colocado um anúncio no jornal. Já foi assim um tiro de misericórdia, sabe? Agora ou nunca. Agora ou nunca, gente, eu não tenho mais o que fazer. Eu tô dando aula particular de inglês, eu era PhD. Dando aula particular de inglês em casa. Alguma coisa tinha acontecido com essa tal de gentileza, coloquei anúncio no jornal. E uma empresa de São Paulo viu e me contratou para capacitar líderes em São Paulo e no Rio. E essas capacitações aconteceram. E dessas capacitações nasceram a Rede Mundial de Gentileza, né, que popularmente conhecida como Pontinho de Luz. Por quê? Porque essas pessoas que participaram foram para as ruas distribuir abraços. E as pessoas passavam lá na rua e pensavam, que legal, como que faz para ser voluntário disso daí? Chama o nosso, o Thiago, vem cá, era eu. Ele é o fundador do grupo, ele quer ser voluntário, como que faz? Então, tinha nascido aí a Rede Mundial de Gentileza, e aí eu comecei a entender o que a voz queria, que gentileza é ação, é prática, é atitude.
E as suas ações começaram, então, aí, né? Antes você ficava mais na teoria, e aí as suas ações de gentileza, então, começaram aí. Era só teoria, Malu, porque assim, na verdade não tinha sido até então, porque tinha sido teoria na academia, na universidade, né, até então, e a empresa não tinha acontecido. A empresa aconteceu nesses treinamentos de São Paulo e do Rio, porque era uma forma da roda girar. Era uma forma do universo ali manifestar aquilo que tinha que ser. E aquelas pessoas se tocaram com os encontros, transbordou tanto nelas que elas foram para as ruas distribuir abraços e continuaram se juntando. Então, assim, a cada ação que acontecia, o meu telefone tocava. A cada manifestação de gentileza nas ruas, a cada pessoa alimentada com um prato de comida por essas pessoas, eu recebi um e-mail de uma empresa pedindo orçamento, por exemplo, para um treinamento. Aí eu comecei a juntar as peças desse quebra-cabeça, ou seja, uma financia a outra. Então eu vou trabalhar para financiar a rede mundial de gentileza, a roda começou a girar. Né? Estamos aí hoje, somos 300 mil voluntários em 27 países, e essas pessoas, não eu, mas essas pessoas juntas, já alimentaram mais de 40 milhões de pessoas, né? O poder da gentileza. Né? E o Instituto Algar é tão assim, ciente disso, sabe disso com tanta propriedade, né? E que bom que o bem se multiplica, né? Mas demais! O bem é contagiante. Agora, por que a gente não vê tanto? É aquilo, a gente não foi criado para ver, né? E o bem, ele tem um detalhe, ele tem uma característica muito própria. Ele é silencioso. O mal não, o mal faz alarde, o mal grita. Né? Ele grita, mas o bem é silencioso, ele é calmo, é leve. Então, às vezes uma dica, então, é compartilhar, né, o bem. Vamos falar. Compartilhar. Vamos divulgar. Se você tiver uma chance de compartilhar uma ação do bem de alguém, compartilhe. E se você tiver essa chance de ser esse alguém do bem, não desperdice. Se houver uma mínima chance de praticar gentileza com alguém nesse momento que você está ouvindo a gente aqui, assistindo a gente, nesse momento, se tiver a chance de mandar uma mensagem para alguém, de pegar um bombom, dar para alguém, de pegar esse quilo de arroz que você tem aí, liga para alguém, liga para o Instituto Algar, ou para uma ONG, para um vizinho que faça um trabalho social, já fala assim, olha, tem 1 quilo de arroz aqui, você quer para doação? Já faça, é nesse momento. O bem é urgente, é agora. E o voluntariado, ele é um impulsionador desse bem, né? Os programas de voluntariado, tanto empresariais quanto outras formas também, eles podem também ser impactantes na gentileza. Mas lógico, é porque gentileza, a gente também confunde muito gentileza com boa educação. Ser educado na nossa sociedade é um dever, né? É uma obrigação, não é um favor que a gente faz ser educado com as pessoas. No trabalho, nas ruas, em casa, né? Ser gentil ainda é um privilégio. É um privilégio para o Instituto Algar, um privilégio para os voluntários. Todos nós dizemos sim à gentileza. O trabalho do Instituto Algar por si só já é gentileza pura, genuína, na essência ali, sabe? E essa mágica acontece. Ela é silenciosa, a gentileza não impacta só quem pratica, ela impacta quem recebe e quem vê. E quem vê ela acontecer, né? Tem uma pesquisa, a pesquisa mais recente é do Dr. Alan Burks da Universidade Hebraica de Israel, que em 2022 ele apresentou para a gente esse resultado. As reações bioquímicas, que são os hormônios que são liberados na corrente sanguínea da gente, do bem-estar, essa reação acontece em quem pratica gentileza, em quem recebe gentileza, e ele descobriu que quem está assistindo uma gentileza acontecer, só de ver, você já tem aquela sensação de paz, de leveza, de euforia. Que o bem existe, né? Existe, exatamente. Por isso que o bem que a gente faz aqui, ele repercute lá longe, sabe? Os números que a gente tem são muito maiores. Não é só quem é atendido diretamente. Existem aqueles que são atendidos indiretamente.
pela prática do bem. E a gente vê hoje viralizar os novos canais de boas notícias, né? Tanto nas redes sociais. Então, quando a gente vê aquela boa notícia, a gente fica com o coração cheio também, mais motivado a fazer, a ser gentil e a fazer o bem. Exatamente. Então, e é isso. E esses canais estão se multiplicando, as ações estão se multiplicando, as pessoas estão se juntando, né? Porque também estamos entendendo que eu posso fazer sozinho, mas fazer com você é mais legal. Né? É mais legal. Por que a gente não se junta? Né? Estão entendendo tudo isso. E hoje também não tem como falar, eu não sei como fazer. Tem muitos canais que contribuem, né? Como o seu canal, que mostram aqui. Você pode fazer dessa forma, né? Sim. Se você ainda não sabe como fazer o bem, pede ajuda para um amigo que é voluntário. Faz contato com o Instituto Algar, com a gente, pela Rede Mundial de Gentileza, né? Ou então, ali em pensamento, só em pensamento, já deseja o bem para a humanidade, ou para alguém que esteja precisando, que você conheça, e já é um bom começo. Que legal. E dia 13 de novembro é Dia Mundial da Gentileza. Você tem alguma dica para quem tá assistindo, tá ficando inspirado, falar, não, agora eu quero começar, então, esses atos de gentileza? Tá, então, a gentileza ela é muito simples, né? A gente não precisa de um requinte grande para ser gentil. É nas pequenas ações, nas pequenas práticas. Dia 13 de novembro, a gente comemora o Dia Mundial da Gentileza. É uma data muito significativa para a nossa rede, porque ela é mundial. É quando todos os nossos voluntários do planeta se juntam para realizar a mesma ação. Então, você que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, também pode se engajar. Vai lá nas nossas redes sociais, @RM de Rede Mundial, @RM Gentileza, que a gente sempre divulga a ação do ano. Né? Final de outubro a gente começa a divulgar, no dia 13 de novembro, nós faremos isso. Você vai aderindo onde você está. Pode ter certeza que será uma ação muito simples, né? Mas existem outras formas e outros grupos que você pode se engajar também, né? Para praticar essa ação. Nós temos outra data muito expressiva no Brasil, que é o Dia Nacional da Gentileza. Né? Muitos não sabem, muita gente sabe mais do Dia Mundial do que o Nacional. Nós, no Brasil, comemoramos no dia 29 de maio, o Dia Nacional da Gentileza, que é em homenagem ao profeta Gentileza. Aquele lá do Rio de Janeiro que escreveu aqueles poemas, é porque ele faleceu no dia 29 de maio de 96. Então é uma data que, na verdade, a gente se lembra, né, da gentileza, principalmente pela gentileza que ele deixou pra gente. 29 de maio. Muito legal. E o que você acha que falta no mundo pra gente ser mais gentil? Quais os atos de gentileza que estão faltando no mundo? Carol, o Malu, sinceramente, não falta nada. Tem muita gentileza por aí. Tem muita. Tem muita gente boa por aí. E eu vou dizer com muita propriedade, com muita convicção. Nós que acreditamos no bem, no amor, somos a maioria. Não somos uma minoria. Não somos a minoria. O mal, ele ainda é raro. Ele é uma minoria. É por isso que tem tanta audiência nas redes sociais e na televisão, por exemplo. Por isso que aparece tanto. A televisão e as redes sociais, elas gostam muito de coisas que são difíceis de acontecer. É por isso que quando você liga a televisão, no noticiário, só tem tragédia. É por isso que as pessoas compartilham tantos posts de tragédia, de mal. É porque a minoria é raro. Às vezes uma ação de gentileza, perdão te interromper, uma ação de gentileza é não compartilhar notícias. Faz favor, né? Faz favor. Né? Então, assim, só de você deixar de compartilhar já é uma grande coisa. E deixar de curtir também. Uhum. Né? Precisamos divulgar o bem, porque o bem é silencioso, então vamos dar uma forcinha pra ele aí. Muito legal. Foi assim, inspirador. Eu não quero terminar a conversa. Eu não quero ir embora. Luiz, né? Gabriel, Thiago. Tiago, gentileza. Oi. Senhor, gentileza. Deixa sua mensagem final para quem está nos ouvindo. Seja conhecido pela sua gentileza e tenha orgulho disso. Seja referência de gentileza por onde você passar. Pessoas gentis, elas deixam um rastro de paz, um rastro perfumado por onde passam.
são bem-vindas, são queridas. Tenha orgulho disso. Seja essa referência. Trabalhe para ser essa referência. É uma vergonha a gente ser conhecido pela falta de educação, pelo egoísmo, pela hostilidade, pela grosseria e pela estupidez. É vergonhoso. Seja essa referência. Seja a referência de gentileza. E se não existe ninguém gentil no seu trabalho, seja você o primeiro. Se você não conhece ninguém gentil na sua cidade, seja você essa pessoa. Seja essa referência, né? Dê o primeiro passo. Todas as grandes revoluções de paz da humanidade começaram com a iniciativa de uma pessoa. Seja você. Basta um para começar. Ai, que ótimo. Que prazer, viu? Estar aqui com você, te conhecer e bater esse papo. Muito, muito obrigada. Obrigado, Malu. Obrigado, Carol. Obrigado, Algar, Instituto Algar, por essa oportunidade. Eu não seria o mesmo porque conheci vocês, viu? Muito obrigada. Esse foi um episódio super especial do nosso AlgarCast, podcast da Algar. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!